A Juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da lei tutelar educativa e vamos falar do regime de execução das medidas não institucionais. Já vimos que algumas não precisam de entidade acompanhante, fiscalizadora, que é o caso, por exemplo, da admoestação, em que, se houver renúncia ao prazo de recurso, pode ser logo após a apelação da decisão. Portanto, pode ser aplicada de imediato e, portanto, não há necessidade de fiscalizar. O jovem é exortado, se ninguém quiser recorrer da decisão, é logo exortado no ato, é logo, tal como já mencionei na anterior sessão, é logo explicado que tem de manter um comportamento fiel ao direito e também é explicada a natureza nociva do comportamento desenvolvido em todos os aspectos e, portanto, essa medida é logo executada no ato, não carece de acompanhamento subsequente. Relativamente, por exemplo, à reparação ao ofendido, também consistir num pedido de desculpa verbal em que o jovem exprime o seu pesar pelo ato praticado e exprime que não irá repetir, portanto, tal conduta. Essa reparação também pode ter lugar sob a renúncia ao recurso. Todos os intervenientes poderá ser logo também executada, até inclusive na presença do juiz, se for caso disso, e não haverá necessidade, portanto, de uma entidade fiscalizadora ou de outros passos na execução dessa medida. Já relativamente a outro tipo de medidas, tal como sucede, por exemplo, com a aplicação de obrigações e regras de conduta, é necessário, por vezes, ou de prestação de tarefas a favor da comunidade ou de prestações a favor da comunidade, pode ser necessário que uma entidade venha auxiliar o Tribunal na definição, portanto, da forma de execução. O juiz, na decisão que aplica a medida, poderá deferir aos serviços de reinserção dos serviços prisionais, portanto, a DGRSP, que solicitar que faça, portanto, elabore um plano de execução, dizendo em que entidade é que poderão ser executadas as tarefas, de acordo com o número de horas que estiver fixado e de dias que estiver fixado na sentença. Portanto, irá encontrar a entidade, irá verificar em que termos é que é viável o cumprimento dessa medida e irá submeter essa proposta ao juiz no prazo que a lei prevê para o efeito, que é curto. Todas as medidas têm de ser executadas com alguma celeridade, sob pena de, havendo desfazamento entre a decisão que a aplica e o início de execução, portanto, se verificar uma alteração das circunstâncias e das necessidades de educação que no momento da aplicação da medida se verificaram e que poderão sofrer agravamento ou não se verificar uma delonga excessiva entre o momento em que se aplica a medida e o momento em que se inicia. Portanto, no caso por exemplo, do acompanhamento educativo, em que já vimos que nessa medida, portanto, há um conjunto de regras de conduta, de obrigações que podem ser aplicadas, tal como o jovem pode ter de frequentar ações de formação, de ficar sujeito a tratamentos, já vimos isso numa anterior sessão. É necessário, portanto, que seja apresentado um plano, o projeto, portanto, educativo pessoal daquele jovem, que é elaborado pelos serviços também de reinserção social, que irão apresentar ao juiz o plano que, de acordo com o decidido, consideram que é mais adequado, irão indicar em que entidades é que essa medida pode ser cumprida, que entidades podem colaborar na execução da medida, onde é que são ministradas as formações, as instituições onde irão ser ministrados os tratamentos, se houver, por exemplo, necessidade de tratamento psicológico, psiquiátrico ou outro, que se revele necessário designadamente para tratamento de dependências do álcool, toxicodependências, de produtos estupefacientes, de substâncias aditivas, portanto,
Nesse plano deverão ser enunciadas, portanto, as entidades que irão intervir, que irão ter, portanto, relevância no âmbito da execução do projeto individual que irá ser apresentado ao Tribunal e que o Tribunal terá de homologar ou não homologar, se não se ajustar ao que ficou decidido. Portanto, o juiz terá de fazer a sindicância, o controle daquele plano e verificar se aquilo que vem proposto como execução, como forma de execução da medida, se ajusta ou não àquilo que ficou decidido em termos de orientações, diretrizes que são visadas através da aplicação daquela medida e, portanto, competirá ao juiz dar o seu ok, o seu aval, portanto, homologar o projeto que venha a ser apresentado por essa entidade que quem é solicitada a elaboração do plano e que deverá ter sempre respeito, portanto, pelo julgado, pelo decidido e não onerar o jovem com obrigações ou regras de conduta que não se ajustem especificamente àquilo que ficou decidido pelo Tribunal. Também a modalidade de reparação ao ofendido que implique prestação de tarefas em benefício do ofendido, e já vimos que isso tem de ser consentido pelo próprio ofendido. A forma de execução poderá também ser solicitada a uma entidade, aos serviços de reinserção social, portanto, que nos venham dizer de que forma é que essa prestação pode ter lugar e verificar se a respectiva execução obedece ou não àquilo que ficou determinado. Penso que relativamente às medidas não institucionais disso é essencial, pois que relativamente, por exemplo, à medida de proibição de conduzir ou de não obtenção do título, que como já vimos pode ir de essa proibição de conduzir ciclomotores ou de obtenção do título, poderá durar entre 1 mês e 1 ano. Também em termos de fiscalização, bastará que no decurso desse prazo não se verifique nenhuma conduta infratora. Não há uma entidade específica que irá acompanhar no dia a dia o jovem no sentido de verificar se cumpre ou não, portanto bastará que não haja notícia de nenhuma conduta infratora para que no termo desse prazo se declare cessada a execução dessa medida. As medidas, portanto, essenciais que carecem de coadjuvação dos serviços de reinserção social são essencialmente as de prestação de tarefas, de acompanhamento educativo, de imposição de regras de conduta e de obrigações que requerem muitas vezes a intervenção de entidades externas para que possam ser cumpridas, e aí poderá ser necessário, portanto, o juiz na sentença determinar que no prazo legal os serviços de reinserção social venham apresentar o projeto de execução dessa concreta medida de acordo com aquilo que foi efetivamente decidido e que visa cautelar que o jovem não volte a reincidir na prática de comportamentos que, se tivesse 16 anos, seriam criminosos. Penso que relativamente à execução das medidas não institucionais disso o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.